Meus irmãos, bom dia. Irmãos da Igreja Batista de Vila Mariana, que bênção a gente poder estar nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, de uma forma um pouco diferente, não da forma como nós costumamos nos reunir e como nós gostamos de nos reunir. Gostamos de estar juntos, porque o estudo da palavra se torna muito mais saboroso, muito mais prazeroso, porque a gente está na comunhão com os irmãos e podendo interagir uns com os outros, então isso é muito bom. Mas estamos impedidos nesse momento, mas podendo agora, mesmo com a ajuda da tecnologia, a gente pode estar juntos também, Então, vamos aproveitar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto da palavra, um texto muito precioso que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Mas antes da gente fazer uns comentários sobre esse texto, eu queria orar com você nesta manhã, ok? Pai, eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra com meus irmãos nesta manhã. Esse texto que o Senhor permitiu que chegasse a nós, eu te sou muito grato a Deus, porque é um texto muito precioso, é um verdadeiro presente que o Senhor nos deu, e eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas e que esse texto se torne, de fato, aplicável, praticável na vida de cada um de nós. E eu peço que toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus, que é no nome dele que eu oro nesse momento também. Amém. Como eu disse, o texto que nós vamos conversar é o capítulo 12 dessa carta. A carta aos Romanos é uma carta que pode ser dividida em duas partes. Uma primeira parte, Paulo se dedica a falar sobre doutrina, sobre teologia, de forma muito contundente. Essas doutrinas que Paulo traz nessa carta, esses 11 primeiros capítulos, são as estruturas da nossa fé. Eu diria que fosse uma base para a nossa fé. A carta aos Romanos ela é a carta mais teológica de Paulo e talvez o livro mais teológico do Novo Testamento. Alguém já disse que a carta aos Romanos ela está para o Novo Testamento como o profeta Isaías está para o Antigo Testamento. Tal é a importância e a grandeza dessa carta. Os 11 primeiros capítulos, como eu disse, Paulo vai tratar sobre doutrinas. E dentre esses aspectos que ele vai trazer, esses assuntos que ele vai trazer, ele vai falar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus que virá, e ele virá como se fosse uma moeda de duas faces, poderíamos dizer assim. O juízo de Deus ele será caracterizado pela vida eterna, aqueles que praticam o bem, ou seja, aqueles que têm a sua esperança em Cristo Jesus, portanto, a salvação, portanto, a restauração dos filhos de Deus, como ele descreve, e nós, como tendo as primícias do Espírito, nós gememos ansiosamente por isso. E até mesmo a criação aguarda com expectativa a revelação da glória dos filhos de Deus. Então essa é a parte que poderíamos dizer que, de forma muito simples, seria a vida eterna. A outra parte do juízo de Deus é o derramamento da ira. Então Paulo traz de forma muito clara que a ira de Deus ela é revelada do céu, ela é manifesta do céu. Se existe algo que o mundo espera, que o mundo tem toda certeza, é esse derramamento da ira de Deus. Assim como nós, os salvos, aguardamos a manifestação gloriosa da nossa redenção. Não é? E Paulo vai trazer isso nessa carta e vai trazer de forma muito clara qual é a condição em que cada um de nós nos encontramos. E a situação era de que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
porque ele diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a condição que nós estávamos era essa. E Deus, o que fez? Ele manifestou o seu amor para conosco, manifestando a sua salvação através de Jesus Cristo. E aí é onde, em Jesus Cristo, toda a justiça de Deus, ela é satisfeita, não é? Então, esse tema da justificação é um tema que é ensinado de forma muito clara na carta, e onde Paulo vai dizer que a situação de justificação nossa, ela é um ato declaratório de Deus. Deus nos declarou justo pela fé em Jesus Cristo. Por isso que ele usa, citando o Salmo 32, quando ele vai falar sobre isso, ele diz: bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que o Senhor não vê iniquidade. Então, esse ato de cobrir os nossos pecados é pelo sangue de Jesus. Jesus, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então, esse tema da justificação é um dos temas que o Paulo traz. E ele diz: como é que acontece isso? Isso acontece pela fé em Jesus Cristo. E é exclusivamente pela fé. Não é por obras. Não é pela lei. A lei, ela não tem o poder de justificar. A lei, ela tem um aspecto apenas de trazer à tona o meu pecado. Ela torna o pecado claro. É como se fosse uma luz que é jogada sobre o meu pecado. E é só isso que a lei faz. Ela não tem o poder de justificar. Ele diz: porque ninguém é justificado pelas obras da lei. E ele argumenta isso utilizando a figura de Abraão. Abraão, um personagem conhecido dos judeus, nós também, né? E ele diz: olha, qual foi o tempo, qual foi o momento em que Abraão foi justificado? Abraão foi justificado no momento em que ele creu em Deus. E ele faz essa menção no texto de Gênesis, capítulo 15, quando Deus, naquela conversa com Abraão, chama Abraão para fora e mostra as estrelas do céu. E ele disse: olha, conte as estrelas, se é que você pode contar, assim será a tua descendência. E aí diz a palavra que Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Paulo, ele argumenta da seguinte forma: então quando foi que Abraão foi justificado? Foi quando ele creu ou quando ele passou pela circuncisão? Não se pode nem dizer que foi pela lei, porque a lei ela veio 430 anos depois. Mas a circuncisão de Abraão ocorreu muito tempo depois. Nós vemos lá no capítulo 17 que Abraão já tinha 99 anos e o seu filho Ismael tinha 13 anos quando eles foram circuncidados, aquela cerimônia de circuncisão que teve em toda a casa de Abraão. Então, o Paulo deixa muito claro dessa carta que a justificação ela não ocorre pela prática da lei, pelo praticar a lei, pelo o ato de observar a letra da lei, mas é pela fé. Por isso que Abraão, ele foi justificado não pelas obras da lei, mas foi justificado pela fé. Por quê? Porque ele creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Então esse é o grande tema da carta de Paulo aos Romanos. Lógico que ele vai discorrer sobre outros assuntos, mas aqui no capítulo 12 ele vai dizer para nós como é que nós cristãos que recebemos essa graça de Deus, que fomos atingidos por essa graça, como é que nós vamos colocar em prática isso que recebemos do Senhor de forma tão graciosa. Esse amor de Deus que se manifestou de forma tão abundante. E ele diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A olhar para o amor de Deus e ter sido atingidos por esse amor de Deus, ter sido salvos por Deus, e agora nos tornamos filhos de Deus, o Espírito que habita em nós, que clama Abba Pai, não é? Como é que nós agora vamos viver? Ele vai dizer de forma muito clara no capítulo 12, você conhece bem o texto, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um aspecto prático da vida cristã, e como resultado de tudo isso que aconteceu conosco, é uma completa devoção a Deus. E ele vai contrapor isso a algo que fazia parte da nossa história, quando ele diz lá no capítulo 6, versículo 13, que nós apresentávamos o nosso corpo para o pecado. Não é? Ele diz isso no capítulo 6, versículo 13. Ele diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, em contrapartida a esse oferecimento do corpo como um instrumento, como membros ao pecado, como instrumento de iniquidade, agora nós o apresentamos como um sacrifício vivo. Olha que coisa maravilhosa. O mundo diz que ser cristão agora é ser escravo, né? Só que a palavra ela deixa claro que o ser humano ele é escravo em qualquer circunstância. Quando ele não é salvo, ele é verdadeiramente escravo. E em Cristo Jesus é onde há a verdadeira liberdade. E agora, como livre que sou, o meu corpo, ele tem que ser oferecido como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa completa dedicação, essa entrega total do meu corpo. Agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Meu corpo agora ele deve ser utilizado para a glória de Deus. Ele tem que servir para o reino de Deus, para promover este reino como um instrumento que Deus vai usar para a sua honra e para a sua glória. Então esse é o apresentar o corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Uma outra questão prática que ele coloca aqui, no versículo 2, quando ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aquele que recebeu a Cristo, aquele que foi alcançado pelo grande amor de Deus, agora ele tem uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver é de não se conformar com este século. Essa palavra conformar dá aquela ideia de tomar a forma, tomar o jeitão do mundo. O cristão agora, aquele que foi alcançado por essa graça, ele não tem mais que viver pelas coisas deste mundo. Os valores do mundo agora, eles têm que causar uma ojeriza. Não causa mais nenhum contentamento, não me causa mais nenhum prazer. Mas eu devo agora transformar pela renovação da mente. E como é que se transforma pela renovação da mente? Não existe outra forma senão através da palavra de Deus. Tem que substituir. O meu coração agora ele tem que ser alimentado pela palavra. E a palavra de Deus é quem vai causar na minha vida essa transformação. Existe uma canção popular de Dorival Caymmi, né, que é muito conhecida e foi consagrada na voz de Gal Costa, né, em que ele descreve uma música dedicada a uma menina chamada Gabriela. Né, e a Gabriela, naquela canção, como se ela estivesse dizendo, é uma pessoa que não quer mudança. Ela diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela é sempre Gabriela. O Filho de Deus, ele não tem essa postura de Gabriela. O Filho de Deus, aquele que foi atingido pela graça de Deus, ele está sujeito
a instrução de Deus e a ser transformado pela palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus e ser transformado. Porque através disso é que eu e você, nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa e ela é perfeita, e ela se enquadra, né? ela vem como um resultado daquilo que nós buscamos, daquilo que nós alimentamos o nosso coração. E se alimentamos pela palavra, essa boa vontade de Deus, que é boa, agradável e é perfeita, nós vamos experimentá-la. Então, uma questão prática da vida cristã, nós temos esse aspecto de viver, ter essa nova maneira de viver. Por quê? Porque eu sou um novo homem criado em Cristo Jesus. E um novo homem criado em Cristo Jesus é como ele mesmo diz em Efésios, ele diz, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nela nós andássemos. Não é? Então, o novo homem, ele é alguém que vive buscando conhecer, buscando transformar a sua mente, e transformar a mente pela palavra de Deus. Um outro aspecto, uma outra característica da vida cristã é que Deus qualifica o seu corpo. O corpo de Cristo, no capítulo 12, é o texto que também ele vai falar sobre os dons espirituais. Deus me salvou e me chamou para servi-lo. E esse texto é um daqueles textos dos dons espirituais. E eu gostaria de dar uma dica aqui para os irmãos sobre essa questão dos dons espirituais. Se você quer saber sobre dons espirituais, você tem que recorrer a 4 textos do Novo Testamento. E é uma dica muito simples para você aprender e você estudar sobre dons espirituais, porque aparecem 4 textos de forma muito clara. É Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Olha que dica fácil para você entender sobre dons espirituais, né? Romanos 12, 1 Coríntios 12, lógico, capítulo 14 ele também vai estar falando sobre dons espirituais, né? Mas Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Olha que colinha maravilhosa para você aprender sobre dons espirituais. E ele vai dizer aqui nesse texto, vai descrever os dons, que essa graça que foi dada, eu tenho que repartir essa graça. Porque todo cristão, ele recebeu o Espírito Santo e recebeu também dons para servir ao Senhor, para servir ao corpo de Cristo, para servir à igreja de Cristo. Eu vi um pastor dizer certa vez que não existe crente desdondado, né? Todo crente, todo salvo por Jesus Cristo, ele tem dons, Deus capacita com dons para edificar o corpo de Cristo. Não é os dons espirituais, eles não são dados para eu próprio me beneficiar. Ele tem que ter o benefício, eu tenho que projetar o benefício para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que os dons espirituais foram dados. E aqui ele faz menção de alguns dons, né, dos versículos 3 até o versículo 8, e ele compara o corpo de Cristo exatamente como um corpo, e que cada um de nós somos membro desse corpo, e tendo esses diferentes dons, segundo essa graça que nos foi dada, tudo isso nós façamos na proporção da fé. Ou seja, esses dons eles têm que ser exercidos com esta sabedoria que o próprio Espírito Santo de Deus dá. Então, como é que eu tenho que reagir diante dessa palavra de Senhor? O Senhor que me concedeu os dons, o Senhor me capacite e o Senhor me dê sabedoria para utilizar esses dons que o Senhor me deu para a edificação do teu corpo. Porque todo o corpo de Cristo ele é beneficiado com essa ação, dessa multiforme graça de Deus manifestada através dos dons espirituais que são dados a cada um. E para finalizar, ele
ele termina a carta dos versículos 9 ao versículo 21, desenhando uma identidade que nós chamamos como uma identidade do cristão, né? E todas essas expressões que aqui ele fala, por exemplo, o amor, amar uns aos outros, como o fraternal, ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, regozijar na esperança, todas essas qualidades e todas essa identidade que ela é revelada, que é a verdadeira identidade do cristão, ela não é algo colocado para nós como algo pesado, mas como algo prazeroso, algo que a gente faz isso de forma natural. É um agir simplesmente pela presença do Senhor nas nossas vidas, e não tem como a gente transmitir outra coisa. Assim como uma árvore, ela só vai dar aquele fruto que é próprio da árvore, assim também o cristão. Essas características que Paulo menciona aqui, que fervor do Espírito, regozijar na esperança, abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábio aos próprios olhos. Isso é algo natural, acontece naturalmente. Portanto, irmãos, essa carta traz para nós todas essas questões práticas da vida cristã, que verdadeiramente me identificam como cristão. E me identificam com uma completa devoção a Deus, com essa nova maneira de viver, agora não mais tomando a forma do mundo, mas com a mente renovada, transformada pela renovação da mente, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, exercendo os dons espirituais que o Senhor deu, que o Senhor concedeu, para a edificação do corpo de Cristo, a gente ser um canal de bênção na vida de outros irmãos, as pessoas sendo edificadas através das nossas vidas e tendo essa identidade que ele descreve dos versículos 9 em diante. Amar sem fingimento, abençoando aqueles que nos perseguem. Se nós olharmos para essas qualidades por um olhar humano, nós dizemos, isso é difícil. Mas para o servo de Deus, para aquele que tem o Espírito de Deus habitando, isso se torna algo natural. Que Deus possa nos abençoar. E que esse texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, seja uma realidade na minha vida. Não seja algo apenas que está aqui nesse texto, que está incluso nessa carta, mas que seja algo na vida de cada um de nós. E a Igreja de Jesus Cristo, se ela viver todo esse capítulo 12 na sua inteireza, compreendendo que temos que viver isso, a Igreja de Jesus Cristo, de fato, se tornará no mundo a luz que Jesus Cristo verdadeiramente deseja que nós sejamos. Neste mundo de trevas, meus irmãos, neste mundo tenebroso que nós vivemos. O que mais precisa neste mundo não é tanto de gente que diga coisas, mas de gente que viva aquilo que o Senhor nos manda viver. E ele diz assim, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu que atribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça com que nós apliquemos esse texto precioso às nossas vidas, ao coração de cada um de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por esse texto tão precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós. Abençoe a tua igreja, Senhor. De forma especial a Igreja Batista de Vila Mariana. Que ela possa viver na totalidade o capítulo 12 da Carta aos Romanos. Eu peço estas bênçãos e te agradeço por poder compartilhar esse texto com os irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.